O que é que faz um bom operador de processos industriais? Um bom Qual o operador. diferencial de um bom operador? Você olha, se o menino chega agora, assim, não, esse menino é bom. Vontade de aprender, né? Acho que você tem que ter vontade, querer ter vontade, ser curioso, né? Perguntar, se tiver dúvida, perguntar. E não fazer nada com dúvida. É isso que a gente sempre fala para os estagiários lá. Já pensou em ser operador de processos químicos? Fazer curso técnico em química, depois tecnólogo, né? Tecnólogo em Desculpa. química, Depois o curso de licenciatura, química, né? licenciatura, para ser professor também. Seja bem-vindo, Herbert, nosso podcast. Obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né? Seu convite, Juliana. Já há um tempo E que a gente vem. músico, que eu já ia Músico nas esquecendo horas essa vagas, parte. Não posso esquecer disso. É o hobby aí. Não, primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui contigo, né? A gente não se conhece aí já de longas datas. Outro dia, outro dia. E eu tenho uma história muito ligada tanto à carreira industrial quanto à carreira de licenciatura, né? E aí foi uma história um pouco longa. Eu espero que esse tempo dê para a gente abordar algumas coisas. Mas essa função de operador de processos industriais começou. Isso aí foi no primeiro curso que eu fiz, né? Tecnólogo em Química. Isso aí no Centec, em 1994. Primeiro vestibular que eu fiz. Na época, minha mãe queria que eu fizesse medicina. Todo aquele sonho de toda mãe ter o filho médico, né? Aí eu cheguei a fazer medicina na época do vestibular, né? Eu morava em Feira de Santana, eu sou de Feira de Santana. E aí fiz 3 vestibulares na época. Fiz medicina na UFBA. Naquela época só tinha a opção de UFBA, UFSAL. E o NEB. E acho que nem Ah, o não, NEB. O NEB não tinha medicina, não. não, Era Baiana. UFBA, UFSAL, Baiana. Baiana. E tinha uns cursos de economia, Faceba, Cairute, alguns cursos assim, contábeis. E aí eu me lembro que eu fiz para medicina na UFBA, engenharia civil na UFES, né? Já até falando sobre a UFES agora há pouco. E no antigo Centec, que depois virou Cefet, hoje é o IFBA, né? O Centec tinha uns cursos tecnólogos. Aqui em Salvador mesmo? Não, o Centec na época era em Simões Filho. Ainda existe lá. Tem Só que agora tá unidade. como o IF Baiano. Tem uns cursos de petróleo e gás agora lá. E aí fiz esses 3 vestibulares. O de medicina eu passei na primeira etapa. Tinha 2 etapas, né, na época. Sim. Questões federais, não sei se você alcançou essa época. Sim. 02, 04, aquela soma que a gente fazia. E aí questões federais e tal. Aí passei na primeira etapa, na segunda eu não passei em medicina. Minha mãe ficou triste que ela queria que eu fizesse medicina. Engenharia civil não passei na UFES. E aí no Centec fui convocado, né? Para o curso de tecnologia química com habilitação em processos petroquímicos. Era a habilitação do curso. Não sabia o que era na época, né? Eu me lembro que na época eu gostava muito de estudar química, física, biologia. Né? Eu gostava dessas 3 disciplinas que eu mais gostava. Aí, vamos ver o que é que dá, né? Já tive uma dificuldade no início. Eu me lembro que meu pai, no dia da gente viajar para fazer no último dia de inscrição, de matrícula, né? No Centec em Simões Filho, meu pai saiu no passazinho velho dele. Na BR para me levar para fazer a matrícula. No meio da BR, o passar começou a fumaçar o motor. Meu Deus do céu. E eu desesperado, meu pai, vou perder a vaga. Eu falei, não vai perder não. Eu me lembro que ele me pediu carona, um motorista de caminhão mesmo, no meio da estrada. Foi maior dificuldade. Aí eu peguei essa carona e falei, não, vá na frente. Pediu o rapaz na época, né, ele deu a carona até Simões Filho. Aliás, não me deixou lá na porta do Centec, ele ficava ainda dentro, né? Na Cova Via da Pitanguinha. Gia. Você conhece ali Simões Filho? É Cova da Gia ali, né, não? Acho que não lembro. Eu lembro que tinha um tal de Pitanguinha ali. Sim. Aí ele me deu essa carona, né? Meu pai ficou de me encontrar depois. Aí o pai acho que rebocou o carro, levou pro posto. E aí eu me lembro que eu já anoitecendo, chegando para fazer a matrícula no curso de tecnologia química. E não conhecia nada, assim, sobre a área, né? Mas você ia e voltava todo dia ou você ficou morando em Simões Filho? Aí no início eu pensei em ficar morando em Simões Filho, né? Na época tinha uma tia minha que morava aqui na Pituba, no Júlio César, ainda mora, né? Minha tia Júlia, já assisti, dar um abraço para ela.
E aí tinha minha tia Júlia e tio Newton, né? Aí eles me convidaram, falou, você pode ficar um tempo aqui em casa. Mesmo E, assim, da Pituba para Simões Filho, todo dia é e chão. era chão e tinha só 2 linhas de ônibus na época. Só tinha a Via Lapa, ônibus que saía, rodava da Lapa, e tinha a Via Orla. E tinha os horários certinhos, né? A aula começava de tardezinha, 15 dias, ia até 21 e tanta da noite. É mesmo? Terminava 20 e tanta. Aí eu lembro que a gente pegava os ônibus, já o último ônibus entrava 21h30, em cada 23 horas, fez tanto. E aí, só que a estrutura é muito boa, né? Do curso Sim, já fui tecnólogo lá já. lá, a estrutura da patrimonial, os laboratórios, bem equipamentos, aparelhagens, tudo muito bom. E foi um curso muito interessante, porque comecei a ter uma visão do que era a indústria, né? Quanto tempo o curso? O curso era 3 anos e meio. Hum. 3 anos e meio. Eu consegui formar com um pouco menos. Não tem mais esse curso, né? Não, existe. existe o curso tecnólogos no IFBA, que tem alguns Em tecnólogos em Salvador. Salvador. Esse curso lá agora, em Simões Filho, se não me engano, tem petróleo e gás e tem licenciatura em eletrotécnica. Matemática, né? Eletrotécnica, acho que matemática, não sei, alguma coisa assim. Mas era um curso muito, muito, muito bacana. Ele tinha tecnologia química, tecnologia mecânica, tinha administração hoteleira, e os meninos ficavam fazendo aula, as aulas práticas de alimentação, a gente adorava lá, fazer a degustação. Aí tinha tecnologia, tinha telecomunicações, porque o curso de tecnólogo foi criado na década de 70 para suprir uma demanda de profissionais na época do polo petroquímico mesmo, né? Que vinha em expansão na época e tal. Sim. E aí eram cursos de curta duração. A ideia era formar o tecnólogo para ele até dar um apoio. 3 anos e meio quase uma graduação, né? Mas tem cursos de 5 anos, né? Sim, sim. Então eram cursos que você colocava no mercado profissional com 3 anos, 3 anos e meio. Tá bem formado. Com a formação, muitas disciplinas de engenharia química a gente estudava na época. E você já começou a fazer estágio nessa época? Comecei a fazer estágio antes do final do curso, faltando um semestre para terminar o curso. Eu já estava estagiando na antiga Tibraz. E conseguiu como esse estágio? Consegui, eu me lembro na época tinha uns anúncios que colocavam nos murais lá do Centec e tinha alguns colegas que já trabalhavam lá, já estagiavam e trabalhavam. Aí tinha um colega chamado Valnei, me lembro até hoje. Aí eu pedi a Valnei, você pode levar meu currículo? E aí Valnei levou o currículo, né? Fiquei na expectativa e fui convocado para fazer o estágio. Isso em 90 e iniciozinho de 96 para 97, início de 97. Eu já comecei a fazer o estágio. E aí o estágio durou 6 meses, né? Foi muito bacana que eu fui trabalhando na unidade de produção de ácido sulfúrico. Ixi, Maria! Primeiro setor. Primeiro setor que eu trabalhei. Aqui, rapaz, é barril, viu? Você chegar lá e daqui a pouco uma linha de vapor. E teve algumas situações complicadas, né? Porque assim, na época de estágio tinha muito ainda. acidente também, né? Pois é, na época de estágio, eu me lembro que eu cheguei uma época para trabalhar e a unidade estava parada e várias máquinas, equipamentos, pessoal de segurança aí tinha tido um acidente com dois funcionários, né? E foi punk, porque alguns queimaram uma grande parte do corpo e tal. Era uma unidade muito perigosa, né? Ácido sulfúrico não é brincadeira. Mas sim, a gente tinha todo cuidado, tinha EPIs, né? Específico. Na época eram as roupas de PVC. EPI de PVC que hoje a gente não usa mais, hoje já é o Taixem, já é outros materiais mais leves, né? Naquela época era tudo pesado, grotesco, era luva de PVC, roupa de e PVC. os caras também não usavam muito. Naquela época era complicado. Rádio, a gente não tinha rádio, a gente tinha uns megafones na área na época. Os painéis eram tudo analógico, não era digital como era hoje, né? Tudo no ar comprimido também, as válvulas. A válvula pneumática na época. Lá na fábrica que eu trabalhei tinha muita válvula pneumática. Tinha muita válvula pneumática quebrada, que os caras ainda tinham que ir lá na mão, abrir e fechar a válvula. Então, tem muito tempo isso não. Não, e aí eu peguei toda essa fase do analógico digital. Sim. Aí E aí, trabalhei. ficou quanto tempo?
Nessa empresa, né, eu fiquei em torno de 5 a 6 anos. Foi mesmo. Foi quando eu tive a oportunidade para ir para outra empresa no Polo, a antiga Nitrocarbono, que hoje não existe mais. Ela Lá, fazia o que lá? Nitrocarbono, ela produzia o nylon, a caprolactama, que é uma Hum, matéria-prima para o nylon 6, que é um nylon muito sim, eu utilizado, lembro que né? teve um acidente grande, né, no Mundialmente. Gopal, lá na Índia, não foi? Foi, teve. Gopal. Foi com Isso. Opa. caprolactana. Isso, foi na planta de caprolactama. E a gente tinha uma unidade igualzinha a essa, É. de ciclohexano, produção de ciclohexano. Eu me lembro que, sim, aí fiz essa mudança que foi interessante para mim na época, porque a indústria que eu estava era indústria química, né? E eu mudei da indústria química para a indústria petroquímica, no caso, né? E aí, foi interessante porque a gente tinha era outro processo. A gente, quase todas as operações militares a gente conhecia, a gente trabalhava. Mudou muito, Herbert. Dei muito. A gente, para entrar lá, a gente tem que fazer prova, né? Tinha prova de processo e uma prova das malhas de controle, de instrumentação. Porque a profissão operador de. Muitas pessoas perguntam, né? Pô, o que é que vocês fazem lá? O que é ser um Abre e fecha a operador? válvula. É só abrir e fechar a válvula? Então, é uma área, né? Essa função de operador de processo, cargo, a profissão, pode falar como uma profissão também, operador de processos industriais, exige que você tenha interface com várias áreas, né? Então, você tem que estudar um pouco de mecânica, de instrumentação, de Sim. automação hoje, que a automação tá bem, bem forte hoje, né? Lá na fábrica que a gente trabalhava, que eu fiquei 2 anos e meio, eu lembro que tinha muito operador que ia para os Estados Unidos estudar a questão dos equipamentos que iam ser implementados, os cromatógrafos, de Isso. analisadores em linha. Inclusive, tinha que falar inglês, né, para receber os treinamentos. Então, era uma responsabilidade gigantesca, né? Fora os ROI. É. Aí volta. Não, com certeza. A gente também teve vários treinamentos. Eu não cheguei para fora do país, não tive essa oportunidade. Mas a gente tinha muito, até hoje, né? O operador de processo, ele sempre está em treinamento, somente de segurança, né? Que hoje o foco é você produzir com segurança, né? Que você não tenha nenhum evento com nenhum funcionário, parceiro, Todo ano tinha aquele treinamento de PPAT, né? PPAT, as NRs, né? Hoje a gente tem lá o CTCE, não sei se você chegou a É, conhecer. não. É um centro de treinamento para combate a incêndio. Ah, eu fiz no CTA, O o CTA. treinamento. O CTA, que Brigadista 1 e Brigadista 2. isso, mas você fez Era lá na Cobaf, no CTCE, né? isso, que foi Também. perto do pedágio. Que entrava numa Isso, tem ruazinha. esse centro tem no pedágio e tem um já dentro do polo. Perto da empresa antiga Cobaf. Onde fica o PAMI, não sei se você conhece. Onde Sim, fica a é perto central do do PAMI. PAMI. Isso, ali dentro tem uma unidadezinha que simula, Que é né? massa também. Simula, eu fiz agora recente, tem um mês a gente fez esse treinamento. Hum, Todo ano a gente faz essa reciclagem, né? Brigadista. Eu sou brigadista desde que entrei. é mesmo. O livre Eu espontânea. gostava também, viu? Não, eu gosto também. Faz parte faz parte, né, Mas da lá nossa na fábrica profissão. não tinha os BO que tinha lá que tem lá na tua, não. A tua o nível é um pouquinho mais hard, mas vamos lá. Aí Sim. você tava na Sim, eu mudei nitrocarbono. de empresa, fui para nitrocarbono, né? Também, isso na época eu era operador júnior, já passei para operador pleno, porque tem uma carreira, né? Entra como estagiário, operador trainee, operador júnior, pleno, sênior, especialista, aí chega a ROI. Tem empresas que tem especialista ou não. Eu gostei do cargo de ROI, o supervisor de processo, né? E aí foi seguindo a carreira como operador de processo. E aí você vai conhecendo novas unidades. Na nitrocarbono foi interessante porque eu comecei a lidar com processo de destilação. A gente tinha um incinerador também de resíduos que a gente começou eu tive essa oportunidade de trabalhar. Uma planta de sulfato de amônio, que era fertilizante. E aí você vai ampliando e o conhecimento também vem não só dos treinamentos, dos próprios colegas, né? Que você vai interagindo, pessoas que já têm mais experiência. Isso, é porque um vai indicando o outro também, Isso, né? Vai isso. ajudando. Vai ajudando, vai passando aquele know-how ali, aquele conhecimento que você só adquire na prática, né? É.
E Às aí você vezes, ficou quanto tempo lá na nitrocarbono? nitrocarbono infelizmente eu fiquei até fechar. Foi Passei por, mesmo. eu entrei em 2002, me lembro que meu filho nasceu em 2004, 2 anos depois. Eu casei em 2000, 2002 me mudei de empresa, fui para nitrocarbono, fiquei de 2002 a 2000, ela fechou em 2008. Então, quando você estava na UNEB, você estava na O nitrocarbono. NEB, eu entrei na UNEB em 2003, eu estava em Foi. nitrocarbono. O que é que deu na cabeça assim? Vou fazer licenciatura. Já dava aula nessa época? Já, eu comecei a dar aula, é por isso que eu falei, minha vida sempre foi ligada à indústria e Hum, sala de aula. Eu comecei a ensinar durante o curso, durante o Centec. foi mesmo. No terceiro semestre do Centec, a gente tinha uma parceria na época com a Secretaria de Educação, e a gente poderia ir na secretaria e ver alguma escola do estado para você ensinar, de acordo com a sua área, né, de estudo, né? E eu me lembro na época que eu fui ensinar, fiz esse contrato com a Secretaria de Educação e fui ensinar Química e Ciências do Estarquinho, É aqui na mesmo. Avenida do Estarquinho ali. Sim, sim. E Aí ensinei aí? desde o terceiro semestre. Eu me lembro que eu dava aula durante a manhã, É mesmo. voltava, almoçava e já pegava o ônibus para ir lá pro Centec. Aí comecei a me apaixonar pela área de educação, né? Você começa a ter a interação não tinha experiência de sala de aula, aí você vai aprendendo também com os alunos, né? Como conduzir a didática de acordo com cada aluno É, e você tal. começa sempre mais miseravão, né? Depois você vai se Você vai se ajustando. ajustando. Então eu já tinha essa experiência de sala de aula. Só quando eu fui para a indústria, eu parei um pouquinho de ensinar. Depois eu fiquei pensando, poxa, ou eu faço engenharia química, eu pensei em fazer engenharia química ou licenciatura em química. Eu já tinha um tempo na indústria, já estava, sei lá, 30 e tantos anos. Eu falei, olha, eu acho melhor licenciatura porque para engenharia, até para absorver o mercado, depende da idade, eu acho que. E eu gostava também de ensinar, né? E aí fui para licenciatura, aí fui para a UNEB em 2003. Eu Tem lembro que eu tempo, entrei em né? 2003 na UNEB. E foi quando eu te conheci lá, né? Na Ah, UNEB. eu não. Tava nascendo nessa época. Tava nascendo, né, Júlio? Como era conciliar a faculdade e o trabalho? Dificuldade, porque, assim, a gente trabalha de turno, né? É isso que a Como carreira é de que funciona o turno, para quem operador, não conhece? operador, para quem não conhece, operador de processos industriais, interage com as unidades industriais, e o trabalho geralmente é um trabalho de turno, né? Então são as chamadas escalas de turno. Tem vários tipos de escalas de turno. Tem escala que você trabalha 6, folga 4, trabalha 7, Hum. folga 4, trabalha 2, folga. Então Sei lá, cada 2 dias, empresa, 7, geralmente 2 dias, 7 às 2 15, dias 7 às 15, 2, 15 às 2, 15, 23, 23, 3, 3, 23. 23, salda Aí 7. folga 4, não, folga 4. Aí você vai alternando. Aí na próxima Hum. semana já são 3 dias 15 a 23, depois 3 dias 7 às 15. E aí você vai alternando, E trabalhando o sempre 7 organismo? e folgando 4. Eu já meio que são 28 anos nessa É área, mesmo, trabalhando de experiência. turno há 28 anos. 28 anos trabalhando de tudo. Esse ano completo 28. Misericórdia. Com muito orgulho, assim, porque foram várias dificuldades, somente para estudar e trabalhar de turno. E você muda, né, o seu biológico, você tá um horário um dia, outro dia você tá outro horário. Você tem que trabalhar à noite, e aí você tem que dormir durante o dia Hum. para trabalhar à noite. Como é que faz? Quais as estratégias aí? Porque, pô, tem que Cada, dormir durante o dia, porque de noite tem que estar cada trabalhando. pessoa aí é um relógio biológico diferente, né? Então, Então, qual a eu, sua estratégia? eu já tenho assim. Quando eu trabalho à noite, geralmente eu chego de manhã e não durmo logo. Eu espero chegar até o almoço para almoçar, para dar um sono, para dormir. Já tem colegas que já dormem logo. Já vai no ônibus dormindo, chega em casa, já dorme É. e acorda depois. Tem colegas que não conseguem dormir direito. E aí realmente chega à noite já Aí mais você vai dormir cansado. de dia, tem aquele vizinho chato que tá fazendo a obra durante o Aí dia. o que é que a gente faz? Geralmente eu faço isso aí. Blackout na janela, o quarto deixa todo escuro. E o mínimo de barulho possível. Agora, às vezes, acontece um caso do vizinho desse. Às vezes o vizinho tá fazendo uma festa no final de semana e você tem que dormir para ir trabalhar 0 hora, sábado, domingo. Feriado é outra desafio também, até para a família, porque a gente Natal, fica. ceia de Natal, você tá lá Pois é. trabalhando. Já Quantas ceias já vários passou? ceias eu trabalhei, Réveillon, São João, Carnaval, é sempre assim.
Quando a gente folga São João, trabalha Carnaval. Quando folga Natal, trabalha Réveillon. Sempre um feriado você vai Tem estar gente que trabalhando. fica de mau humor, né, velho? Eu falei, meu filho, mas Mas faz parte, faz alguém parte. tem que fazer esse Alguém tem que trabalho. estar lá Você não escolheu trabalhando. trabalhar de turno, né? 55% a mais. 88,5. 88,5, né? Não, tem empresas que dá mais de 100, né? Como é? Aí eu falava, Plataforma e tal. então vamos trocar pro ADM. Ah, não, ADM não. Eu falei, então tá. Não, você tem que escolher, só difícil, né? Ou você Exato. tem Aí, ficava uma rotina para acordar chateada. cedo, trabalhar de segunda a sexta no administrativo, que a gente fala ADM. Ninguém quer administrativo. De segunda a sexta. Aí você vai folgar sábado e domingo. O turno tem a vantagem de você folga 2 finais de semana. Um que você sai quarta, Exato. volta segunda. Outro a gente sai sexta, volta na quarta. Então você folga o final de semana, ainda pode resolver alguma coisa durante a Dá pra ir no semana. médico, no banco. Para você estudar, para você fazer alguma outra atividade, dá para você Curso. conciliar mais o turno. O administrativo já é uma dedicação diária que você tem que estar ali. E quando tem folga, geralmente é no feriado, aí você não consegue fazer nada. Isso, aí você tem que negociar com o seu líder para fazer alguma. Então cada um tem sua vantagem e desvantagem. Eu me adaptei ao turno, né? Gosto do turno, não tenho dificuldade de dormir. Acho que quem tem que trabalhar em turno é quem tá adaptado ao turno, quem se adapta. Se adapta, mas nem sempre, né? Às vezes o cara não consegue e vai. Aí não fica Tem que trabalhar. Alguns alguns desistem no meio do caminho, né? E não conseguem se adaptar. A saúde vai Isso, degradando. Mas eu, graças a Deus, me adaptei ao turno. É isso, porque você consegue se adaptar. E eu sou mais noturno mesmo, né? Acho que a questão você brincou aí da música aí, a música tem muito isso. A maioria do pessoal que gosta galera, né, de música gosta de estar tocando de noite, lá com fone e em tal. paralelo a isso tudo, você ainda tinha o negócio do grupo, né? Tenho. O negócio de um sarau aí, como é que começou isso? Tem um hobby aí no meio dessa história, esse ano tá fazendo 10 anos, do projeto Solidários. Um projeto que eu criei. Solidário. Na verdade, tinha um antes. Não, tinha antes. Porque isso aí eu consegui registrar e tal, entendeu? Mas a música sempre veio de berço, né? Meu pai tocava também, era músico e tal. E aí veio meu pai, eu comecei a tocar novinho, 13, 14 anos. E aí hoje a família tem um monte de toca meu filho toca também. Toco violão, um pouco de cavaquinho, bandolim. Ajuda, né? Desestressar. Guitarra, demais. Terapia, é musicoterapia. Tava vendo um terapeuta aqui falando que hoje em dia as pessoas têm cada vez menos hobbies. Tem gente que ainda diz assim, não, meu hobby é meu trabalho. Isso é loucura, né? É complicado. A pessoa tem que ter uma válvula de escape. É o workaholic, né? Chamado, né? Viciado. Não, meu hobby é meu trabalho. Como assim? Tem que ter eu vi você comentando no outro podcast, né? Que você tem que ter uma válvula de escape, né? Você tem que ter uma terapia aí, um momento seu, né? Sim. E homem tem muito isso, assim, mulher acho que tem menos. Homem sempre, desde pequeno, faz um esporte, joga uma bola, toca um violão. Mulher não, mulher geralmente é menos. Mas acho que tem mudado. Eu acho que as mulheres hoje têm já um grupo de mulheres que fazem eventos. Mas homem, pelo menos, ele vai sair com os amigos dele para ir no jogo de futebol. Já é mais cultural, assistir né? o Bahia, como o nosso amigo Eduardo. Isso. Vai lá assistir o jogo do Bahia, dá uns 2 gritos. Isso. Chega em casa já mais relaxado. Já chega. Ou passa no barzinho, isso, faz uma resenha, joga um dominó. Isso, né? a gente Isso aí não tem tanto esse hábito. Porque a mulher é jornada dupla, né? No trabalho, chega em casa, tem filho, tem... perturbação. Tem. Mas é costume, é cultura mesmo. É cultural. Dá pra gente tirar um tempinho. Sim, aí voltando ao assunto da UNEB. Aí entrei no UNEB em 2003, já estava na nitrocarbono. Fiz o curso Foi complicado, porque às vezes saía de noite, né? E a UNEB tinha uns horários à tarde, pegando um pouco pelo final da noite. Sim. E aí eu tinha que... Às vezes ia com sono, às vezes eu cochilava na aula, né? E às vezes não conseguia trocar turno para ir para aula, e tinha que... Acabava faltando aula, eu tinha que correr atrás. Tirar xerox do caderno de Ana Célia. A série que eu vou tirar. Aninha tirava lá a cópia esses dias. Tirava a cópia do caderno de Ana Célia. Um abraço pra ela aí, se estiver assistindo.
Mas é isso aí, foi na dificuldade mesmo. Consegui fazer o curso de Ainda foi licenciatura. fazer mestrado depois? Gostou Aí tanto que... depois eu engatei no mestrado, foi 2007. Lá na UNEB mesmo? Não, eu comecei primeiro com Maria do Carmo, na UFBA. Tive um contato lá na UFBA, só que a gente fazia um projeto com catalisador da nitrocarbono na época. E aí, infelizmente, estava tudo certinho, tudo indo, fazendo os testes lá. Pegou fogo no estudo de química. Teve o fogo no estudo de química e teve o fechamento da unidade, em 2009. Sim. Foi bem nessa época. Bem na época que eu estava fazendo esse mestrado na Pegou UFBA. fogo em março de 2009. Foi tudo nesse período aí. Tudo nesse período aí. E aí foi complicado porque eu tive que... Aí deu uma parada no mestrado, não consegui retomar. Em 2008 eu também tive a perda de meu pai. Meu pai faleceu infarto fulminante, 54 anos. E aí, pra mim, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, foi essa época aí. 2008, o falecimento de meu pai, aí o mestrado que eu tava fazendo, juntou com o fechamento da nitrocarbono. Foi um processo complicado, você vê os colegas, né, sendo desligados, a gente não sabia pra onde a gente ia continuar na empresa ou não. E aquela tensão. Aí foi nesse período que eu fui aí eu fui ensinar na área 1. Eu tive a oportunidade para a área 1. Eu fiquei, poxa, se não der certo na indústria, pelo menos eu fico na área 1, ensinando na área 1. E aí foi bom, foi muito bacana. Naquela época pagava bem, direitinho. Não igual o Polo, né? Mas pagava direitinho. O Polo ainda tem o diferencial, né? O Polo já teve uma época da vaca, que a gente chama a época da vaca gorda. A gente vai chegar lá ainda. Vai chegar lá ainda, né? Mas... Então, aí teve esse fechamento, falecimento de meu pai, aí eu tive que dar um tempo no mestrado na UFBA, terminei não concluindo na UFBA, e aí retomei em 2011 na UNEB, né, que eu fiz lá com a professora Maria Marluce, professora Marluce, agradecer até ela, se estiver assistindo. E pela força, né, e consegui também muita dificuldade. Na época ela até ficava preocupada porque eu trabalho de turno e ainda dava na área tava dando aula na área 1 e ainda mestrado. E você ainda estava na nitrocarbono, não? Você começou a trabalhar em outro lugar. Não, aí o fechamento da nitrocarbono a gente fez um processo de entrevista em outras unidades da Braskem na época. Porque a nitrocarbono era da Braskem já, era Braskem CPL, chamada Braskem CPL. Eu fui naquela planta que fechou, sabia? Parecia, sabe a cena de filme faroeste com a cidade abandonada? Você foi da nitrocarbono ou da Propet? Foi da nitrocarbono, porque a gente foi pegar um material lá que perguntaram se a gente queria pro laboratório. Porque lá tinha umas plantas piloto, umas vidrarias. Tinha muita vidraria, equipamento, rotaevaporador, centrífuga, essas coisas. Eu até usei alguns equipamentos desses. E parecia uma cidade fantasma, um negócio esquisito, né? Imagina aquilo silêncio. ali. Aquela ali foi uma das maiores plantas no início do polo ali. Enorme. Aí vocês conseguiram ir para outra unidade. Aí a gente fez um processo na época, foi até direcionado até pela diretoria na época da Braskem, né? Foi muito sério, um processo bacana, assim, de reconhecimento, que elas conseguiram reaproveitar quase todos os funcionários. Só os que já estavam aposentados saíram. Praticamente todos foram relocados para outras unidades da Braskem. E aí eu tive a oportunidade de ir para Braskem Unib, que era a antiga Copene, né? Sim. E aí foi para a área de tratamento de água, unidade de tratamento de água, a UTA, né? Que eu tô lá até hoje. A unidade de tratamento de água na época era da Braskem, hoje, a partir de 2013, foi adquirida pela Cetrel. Hoje está sob a responsabilidade da Cetrel, essa unidade que eu trabalho. E aí, vários desafios isso aí. Aí a mudança, né? Outro ambiente de trabalho, pessoas diferentes para você trabalhar. Mas isso foi bom, que você vai, né? Você fez o mestrado em que agora, no PGQA? No PGQA, lá na pós-graduação da UNEB, eu fiz em Química Aplicada. Na área específico. A gente fez o projeto. O projeto foi com semente de goiaba, com resíduo agroindustrial, biomassa para produção de fotocatalisadores. Que massa. Para degradação de azul de metileno. Agora vamos lá. É história. Herbert Mário Evangelista Oliveira. Ele é um operador de processos industriais. Todos esses cursos que Herbert fez ajudaram ao trabalho que o Herbert desempenha lá no Polo?
Ajudaram que dá uma bagagem para a gente até fazer pesquisa. Graças a Deus eu consegui fazer, tanto na nitrocarbono, pena que ele fechou, porque senão eu teria até desenvolvido um catalisador na época lá. E seria muito interessante, né? Essa parceria. Inclusive, Maria do Carmo chegou aí lá. Oi? Conheci a unidade, eu levei ela lá, a gente fez com o Jonas Pellegrino, que era o químico responsável do laboratório na época, fez essa interface. Eu acho que tem que ocorrer, que não ocorre muito, né? Indústria Sim, com bem pouco, academia. Isso aí a gente tem uma perda, acho que o Brasil perde Ah, muito com isso. Essa questão da... Porque a indústria não tem tempo para fazer pesquisa. E a academia tem tempo, mas não tem o recurso para fazer. Então, acho que a indústria poderia... E hoje não tem mão de obra também, sabia? A Não tem mão quantidade de de obra. alunos que entra é muito Não, e o pequena. pessoal da indústria hoje, todo mundo tá abarrotado de... Antigamente você tinha um quadro bem maior, hoje é menor. Tanto por conta até da automação e tal, mas... Mesmo assim, a gente fica... E às vezes, quando surge um problema na indústria, Tem que resolver ontem. você tem que resolver para Não dá tempo ontem. de fazer um projeto, Não dá submeter para ao você... CNPq. Não dá. Então tem que ser... Tem que Eu ser... sei. Lá na indústria eu fazia 4 teses de doutorado no ano. Pois é, então... Aí se tivesse esse casamento, e eu procuro fazer esse casamento da academia com a Massa. indústria. Então já fiz alguns trabalhos de pesquisa na nitrocarbono. Agora na CETREL eu consegui fazer já alguns trabalhos de E o que é que, inovação e tal. e o que é que faz um bom operador de processos industriais? Um bom Qual é o operador. diferencial de um bom operador? Você olha, se o menino chega agora, assim, não, esse menino é bom. Vontade de aprender, né? Acho que você tem que ter vontade, querer ter vontade, ser curioso, né? Perguntar, se tiver dúvida, perguntar. E não fazer nada com dúvida. É isso que a gente sempre fala para os estagiários lá. Eles começam a aprender, começam a fazer algumas manobras e tal. Só que a gente trabalha com vários, né, alinhamentos e tal, equipamentos que você tem que ter a questão de segurança. Então, a gente, olha, não faça nada que você tenha dúvida. Sempre pergunte, tire suas dúvidas e você não é obrigado a saber tudo, né? E a gente Exato. brinca com eles que a melhor pergunta às vezes é do estagiário, que faz a gente É. pensar mais para Mas para é mesmo. responder. Vem algumas perguntas deles e às vezes vem até algumas sugestões deles também. E aí você hoje acredita que o cara. Eu vejo essa galerinha da geração Z, às vezes tem uma dificuldade de alinhamento, Isso. né? Porque às vezes é muito celular. Porque, para quem não sabe, na planta, na unidade, você não pode entrar de forma nenhuma com celular. Isso. Aí Na o área cara já industrial fica você nervoso. não pode estar com o celular na área industrial. O cara já fica nervoso que não Isso. pode estar com o celular. Isso. Já viu algum problema relacionado a isso? Já assim, com celular eu não me lembro assim, Júlio. Mas assim, essa geração mais nova tem uma diferença realmente, né? Porque às vezes eles querem logo para Foi pegar pra logo, né, área rápido, logo, já achar né? que já tá abafando, como a gente diz, né? E tem que ter cuidado, porque às vezes a gente que tá mais tempo lá, até quem tá mais tempo lá, às vezes você não passou por determinada situação Sim, de, verdade. de problema, ou já passou ou não. E os alinhamentos você tem que realmente seguir, correr os alinhamentos, que a gente chama de alinhamentos, as tubulações, para onde vai, os equipamentos. Então tem que ter cuidado com isso, né? Porque às vezes você pode achar que está dominando determinada área, não está, e fazer uma manobra e não é só abrir. O abrir e fechar a válvula, você tem que entender porque você está abrindo, porque você está fechando. Você pode estar ali abrindo até uma válvula errada e jogando produto perigoso, né? Fora, que possa vir até causar um incêndio, uma explosão, dependendo da situação. E você tem que ter realmente certeza do que você está fazendo. Então, por isso que eu falo, se tiver dúvida, não faça, procure ajuda. Seja curioso, pergunte. E estudar, né? Você tem que estudar o processo. E não ficar só, porque às vezes o operador mais antigo explica, às vezes, cada um tem uma forma de explicar, nem todo mundo tem a mesma didática, mas aí explica de uma forma e você tem que pesquisar, estudar aí para os livros. Tem um livro muito bom que é o Indústria de Processos Industriais, é do O azul Shirev. de Shiraiva. Shirev, esse livro aí eu É a indico para... Bíblia, né? É a Bíblia do processos industriais. Quem for para essa área tem esse livro que já é uma dica aí. Bert, vale a pena hoje ainda o menino entrar no polo como operador? Vale, se for
para seguir uma carreira, vale. E até pra, se ele quiser passar um tempo e depois estudar, fazer outro curso, vale. Antigamente o polo pagava muito Isso. bem. O polo não tá na sua época de vaca gorda, como a gente dizia, pessoal que foi da década de 70, 80, não foi minha época, que tinha operador que o cara trocava de carro todo ano, tinha, né, ganhava as É peles. 2, 3 esposas. Isso, abafado. Mas hoje ainda, claro, caiu, a questão da faixa salarial não é a mesma do passado. Também mudou muita coisa na economia, de inflação e tal. Mas ainda comparado com o comércio, o polo ainda tem os atrativos. Porque não só o salário direto, é o indireto, né? Uma assistência médica, é uma Sim. PLR que a gente, geralmente as empresas pagam A o cesta de 14º. Natal. A sexta não tá mais aquela sexta, não. É. Mas tem os benefícios, uma assistência médica bacana, uma carreira, uma certa estabilidade. Se você for um bom funcionário, um dedicado e tal, você, com o tempo, você vai Pra quem é adquirindo uma brigadista, tem estabilidade. auxílio academia ainda? Brigadista, hoje, algumas empresas tiraram esse auxílio, né? Algumas mantiveram a academia, outras tiraram. Antigamente tinha até um prêmio para quem era brigadista. Hoje muitas empresas já tiraram. É uma Desafios. pena, né? Porque é bom o brigadista estar preparado fisicamente. Desafios da profissão. Desafios você conciliar a sua vida de turno, somente de turno, quem trabalha de turno, com sua vida social. É um desafio, porque às vezes você vai ter sua família querendo fazer um programa no final de semana e você está trabalhando, ou surge um evento comemorativo. A E Copa do você Mundo. uma Copa do Mundo, um aniversário, um casamento, um batizado. Esqueça. Esquece, hoje você tem que estar com a sua consciência tranquila que você tem que seguir aquela tabela. Às vezes a gente consegue trocar turno, a gente fala troca de turno, um colega lhe substituir, né? E vice-versa nos horários. Mas nem sempre você consegue, então você tem que ter bem claro que você está ali para seguir aquele horário, né? Então, aceita que dói menos, né? Como a gente brinca, né? Porque às vezes o cara tá fazendo trabalho de turno e aí não tá infeliz porque tá naquela condição, tá perdendo determinados eventos e tal. Mas faz parte. Então hoje, quando a gente é escalado para trabalhar, ou até de folga, quando a gente é solicitado, é a questão de ser um profissional e você atuar dentro daquilo que você escolheu para estar. Então não adianta. Se você tá infeliz, aí você tem que realmente buscar outra área ou Sim, fazer um curso para atuar a gente de. vê ficar preso ali naquela algema de ouro, né? É porque é o que eu falo, as pessoas acabam caindo na zona de conforto, né? E É. você tá teoricamente estável, trabalhando, o salário não é ruim. E aí o tempo vai passando, você vai se acomodando. Muitos colegas lá são engenheiros, várias engenharias, fizeram cursos fora e continuam trabalhando, porque realmente ainda é interessante trabalhar no polo, né? Mas isso também não tira a opção de você fazer uma carreira paralela, né? Você fazer outro curso. Tem vários colegas que estudam, Dá fazem outro aula. curso, dão uma aula, um hobby, né? Eu mesmo, nas minhas horas vagas, eu gosto muito de fazer eventos com Me música. fale um pouquinho do Solidários. O Solidários é um projeto que a gente criou para reunir músicos tanto amadores como profissionais, né? Para poder a gente arrecadar alimentos, doações, fralda geriátrica. A gente faz muito trabalho com abrigo de idosos. Tocamos, às vezes, nos abrigos para idosos. Instituições já fizemos trabalho com GAC, as crianças com câncer. E geralmente a gente está fazendo essas ações. Esse ano faz 10 anos, a gente deve estar fazendo um evento para comemorar. Quem quiser seguir é o @Sonlidários lá, Nossa, fazer vai o ser merchan quando aí. vai fazer? Eu tô pensando em fazer depois do carnaval. Deixa eu passar essa agonia do carnaval. Se não fizer depois do carnaval, lá para setembro. E aí é um projeto muito bacana, viu? Muito bacana essa questão social, né? A gente Quantos fazer. amigos são? Hã? Quantas pessoas O são? grupo hoje deve ter uns quase 200 pessoas. Quando tem um evento, próximo você vai pra você dar cantar lá Você... pra gente. Ah, não. Não queira não, amigo. Deixa quieto. É muito bacana, Júlio, que a gente vai conhecendo vários músicos, vários Massa, artistas, né? né? Eu vou para fazer meu network lá, para conversar Essa com o semana eu tive a pessoal. oportunidade de conhecer, dei um pulinho no Capão lá, conhecer o Peu Meu Rai, que é o percussionista de Seu Jorge, Sim, sim. a gente tocou junto. E a gente vai conhecendo vários músicos assim, artistas e Massa. tal, e é muito legal.
E aí é o hobby que futuramente, quem sabe, eu não vá para essa área de música também, né? Projetos futuros. Projetos futuros. Tem, como eu terminei o mestrado, talvez eu veja a questão do doutorado. Estou vendo a possibilidade de fazer. É um doutorado em Química. Tem a música também, que é uma paixão antiga, né? Desde criança. E aí tem a música, eu pensando em fazer alguma coisa de musicoterapia, né? Eu fiz terapia numa época e comecei a gostar de terapia também, psicanálise, tive uma experiência com psicanálise. E acho que dá para juntar, né? A música com a questão terapêutica. Rodney que tá bem forte, né? Na Já bati um papo com psicanálise. ele, já tô até conversando com ele sobre isso aí. A gente fazer esse link. Então tem essas. Esse ano é o ano D, né? Assim, que eu tô 5.0 esse ano, em dezembro. E aí, daqui pra diante, eu vou ver o que é que eu vou projetar aí. Comprar uma moto. Não, se comprar uma moto é Quando o homem separação lá em chega nos casa. 50, né? Comprar moto é separação, vou tomar justa causa. A mulher não diz que moto não dá certo. Massa, que massa. Que bom ver gente assim como eu, mas que tem gente que assim, que só é uma coisa. Quando você vai para outras vertentes, não consegue entender. Como assim você é química e tem um podcast? Sim, filho, uma coisa, uma coisa, outra coisa, né? Não, mas eu acho que isso dá uma oxigenada, né? Dá. Porque você fica numa área Eu sou química, eu fico o dia inteiro ali. porque você fica sempre naquela, só química. Chato, né? Quem merece. Papo de químico, né? Que massa, brigadíssima. Valeu, Mas mais alguma coisa que você queria falar pro pessoal? Obrigado. Não, agradecer a você pelo convite, né? É um prazer estar aqui. É o primeiro podcast que eu faço. Eu sempre já brinquei com o colega lá do trabalho, o Washington. Ele fez um podcast recente, né? E aí ele falou, o próximo daqui do pessoal da fábrica que vai fazer, eu tenho certeza que é Herbert. Mandar até um abraço para ele. Mandar um abraço para minha família, Márcia, minha esposa, meu filho Henrico. Fez 21 anos agora, esse ano se forma em cientista da computação. Ver se ele faz um programa aí para começar a ganhar dinheiro. É mesmo, E a gente pendurar a chuteira daqui a um tempo aí. Mas é isso aí, obrigado pelo convite, né? Meus netos, besta. Agradecer a todos, mandar um abraço a todo o pessoal, a todos os operadores de processos industriais do Polo Petroquímico. Hoje, Polo Industrial, né? A gente chamava Polo Petroquímico no passado, hoje Polo Industrial de Camaçari. Mandar um abraço para todos, né? É uma quantidade grande de operadores, acho que chega a 8, 10 mil funcionários hoje, direto, né? Indireto são acho que 30 mil. Muita gente trabalhando e quem sustenta mesmo aí, né? Acho que 30% da economia do estado aí vem do Polo Petroquímico, Polo Industrial de Camaçari. Não tem jeito, a gente só fala Polo Petroquímico também. E assim mandar um abraço a todos, agradecer, né, aos colegas que sempre contribuíram no meu crescimento como profissional, como pessoa também. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre está aprendendo, né? E cada dia que passa é um aprendizado ali dentro. É uma escola. O polo não é só um conglomerado de empresas, né? O polo, para mim, também é uma universidade. Porque muita coisa que eu aprendi na minha vida prática, eu não vou encontrar em livro nenhum. Esses livros que a gente estuda lá, né? Não, filho. A gente falou de Schirev, de analítica, de orgânica, inorgânica. Tem coisa no polo. Tape naquele lugar específico. O polo, ele não tá no livro. Ele não tem comparação. É um aprendizado muito grande ali, todos os dias ali com a equipe. Então é isso aí. Obrigadão. Obrigadíssima, viu? Quero ir para essa festa do aniversário do Solidário. Já tá convidado. Vai cantar com a gente lá. Não, menos. Um beijo, sai daí não. Segue lá, @solidários e @Herbert. Herbert Oliveira. Tem um @Sons do Betinho também, que é o meu de música aí que eu toco. Pronto, vou deixar aqui na descrição também. Você deixa aí. Segue @Comitorneio, não sai daí não. Já se inscreve em nossos canais YouTube e Spotify, pois vai ajudar bastante as plataformas a divulgarem nosso trabalho. Um beijo, fiquem com Deus.